Boa noite. Eu sempre inicio, né? Os poucos vídeos que eu faço com olá. Então vamos iniciar, né? Com a tradição. Olá. Ainda regala os olhos, né? Vamos lá, então, conversar um pouquinho. Essa live despretensiosa, como tudo que eu gravo ou que eu faço ao vivo, né? Porque para mim não é simples, não é fácil fazer esse tipo de ação, mas eu não podia ficar sem falar, sem comentar esse mês do Setembro Amarelo. O que ele representa, qual é o propósito de termos um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Um tema bastante complexo, difícil da gente tratar, mas muito mais difícil é ficar sabendo, né, do número de pessoas que tiram a sua própria vida, que só aumenta, né, só tem aumentado. Então é uma estatística que não tem diminuído, ela só tem aumentado. Então cada vez mais a gente precisa se preocupar e ter ações que ajudem essas pessoas a lidarem, né, com o seu sofrimento. Porque a gente sabe que sofrimento é algo inerente à vida. Mas quando uma pessoa chega a esse ponto, né, de atentar à própria vida, né, de se auto-agredir, é porque o nível de sofrimento está muito alto, talvez insuportável. Mas vamos falar um pouquinho como é que surgiu, né, essa campanha. A campanha do Setembro Amarelo, ela foi criada aqui no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. E desde então ele se espalhou para outros países e tem desempenhado um papel bastante significativo na conscientização sobre as questões relacionadas à saúde mental. Porque é lógico, né? É imprescindível se pensar, se falar, tratar da questão da saúde mental quando a gente quer falar de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E ela acontece anualmente durante todo esse mês de setembro. E tem como objetivo alertar a todos, né, a sociedade, da importância da gente estar realmente tendo ações, falando, conversando, observando a si mesmo e as pessoas com as quais a gente tem algum contato, né? Para poder discutir esse tema, para poder intervir, para poder orientar, para poder sugerir alguma coisa em torno dessas questões que envolvem a saúde mental e reduzir esse estigma, né, que ainda tem em torno dos problemas que envolvem questões psicológicas,
mentais e, claro, oferecer então apoio, né, a essas pessoas em dificuldades emocionais. Quem me acompanha já sabe, mas eu vou, lógico, né, reafirmar, repetir que eu sou psicóloga, né? Quem vê meu Instagram, às vezes, talvez fique na dúvida, mas ela é professora de yoga, ela é psicóloga, né? Eu sou as duas coisas. Eu trabalho também com atendimento clínico, dentro da psicoterapia psicanalítica, e também dou aulas de yoga, né? Então, por isso, falar de saúde mental, né, aparecer nesse momento, né, do Setembro Amarelo para conversar sobre isso faz parte, né, da minha atividade, do meu serviço. E eu queria falar oi. Eu vou interromper um pouquinho aqui para falar oi para as meninas que estão aqui, minhas queridas. A Lúcia, a Margarete, a Solange. Queridas, obrigada por estarem aqui, prestigiando e, com certeza, com a intenção de serem veículos, né, ativos nessa questão da saúde mental, que eu sei que vocês são. Eu sei que vocês são. Mas por que o amarelo, né? Vocês sabem que a gente tem campanha todos os meses e agora eu fui dar um Google e eu vi que tem, às vezes, mais do que uma no mesmo mês e de cores diferentes, olha só, né? Então, a mais famosa, a primeira, talvez a primeira delas, foi a do Outubro Rosa, né? Prevenção do câncer de mama. Depois o Setembro Amarelo, né? Que é a que nós estamos agora tratando. Mas tem várias outras, né? Tem o Janeiro Branco, que é para falar realmente da saúde mental especificamente, né? Embora falamos de saúde, né? E aqui vale a pena fazer um parêntese, né? Quando a gente fala de saúde, isso é um pouco nosso, né? Daqui, do Ocidente, né? Falar de saúde física, saúde mental, né? Meio que separando as duas coisas, né? Corpo, mente. Isso é bem daqui, né? Bem do Ocidente. No Oriente a gente já não ouve tanto isso, né? Parece que a questão da saúde mental, ela já está posta, né? Como assim, se não tiver saúde mental, não tem saúde, né? É saúde geral, né? É o físico interferindo no mental, é o mental interferindo no físico, é uma unidade, né? Então, assim, todas essas campanhas, né? Fica muito difícil, né? Para a gente que é um pouco mais envolvida na área, né? Não ver o que perpassa, né? De mental, emocional, por trás de qualquer uma das questões, né? Dos cânceres, temos também a campanha do autismo, tem doação de órgãos, tem uma série de coisas que assim, tá tudo junto, né? O mental, ele tá permeando todas essas campanhas. Mas enfim, né? Por uma organização talvez de calendário, né? E até para que a gente coloque o foco, né? Elas estão divididas ao longo dos meses, né? Mas voltando então ao nosso tema, né? Que é realmente o Setembro Amarelo, né? Que nós estamos. Por que é o amarelo, então, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas tem um porquê, né? De ter sido escolhida essa cor amarela, né? Ela faz referência a um jovem de 17 anos que vivia no Colorado, nos Estados Unidos, chamado Mike M. Ele tinha um Ford Mustang amarelo, 68.
E ele restaurou todo esse carro. E no dia 8 de setembro de 1994, ele tirou a própria vida dentro desse carro, né? Então, esse carro que era amarelo deu a cor ao Setembro Amarelo, né? E foi uma coisa muito impactante, evidentemente, né? Para toda a família, porque ele era realmente... Sempre é, né, gente? Sempre é. Mas ele era uma pessoa muito carismática, né? Muito querida pelos amigos. E os amigos, no velório, enterro, entregaram, né, fitinhas amarelas e cartõezinhos escrito: se precisar, peça ajuda. E a família recebeu milhares de contatos, telefonemas após esse ocorrido. E o que significa isso? Parece óbvio, né? Quantas pessoas precisam de ajuda? Quantas vezes nós precisamos de ajuda e a gente não pede, né? Claro, nós estamos falando de algo específico e muito complicado, né? Porque fica difícil de mensurar o quanto, né, o sofrimento da pessoa vai ser suficiente, né? Vai ser tamanho para que ela chegue a tirar a própria vida. Mas o fato que sofrimento não é algo que se dimensiona igualmente para todo mundo. O que é sofrimento para mim, para você pode ser que não seja uma bobagem, né? Envolve uma série de questões estruturais, dinâmicas bem de base, né? Então não dá pra gente dizer é pouco, é muito o sofrimento do outro, né? O que dá pra gente dizer é que o outro está em sofrimento. E se ele está pedindo ajuda, ou se a gente está percebendo que ele precisa de ajuda, é nosso dever fazer alguma coisa, ou encaminhar para algum especialista, ou chamar a atenção dos familiares, enfim, né? A gente vai falar um pouquinho mais nas outras lives. Eu vou fazer todo domingo às 6 horas da tarde um pouco mais sobre a depressão e outras possíveis causas, né, que podem levar a esse ato, né, de atentar à própria vida. Eu só queria comentar mais uma coisinha aqui. As lives são muito curtinhas, tá? Eu não vou fazer live longa, a menos que vocês interajam ou peçam, perguntem, né? Mas como elas vão ficar gravadas, para que as pessoas vejam, né? Tenham vontade de ver, tenham paciência de ver. Eu sei que às vezes live de 1 hora as pessoas não têm vontade de assistir, né? Então eu vou fazer curtinhas. Mas o que eu queria dizer também, uma coisa muito importante, né? Que se fala muito nesse período, né? Principalmente agora, da prevenção. Mas existe alguma coisa que é a pós-venção, né? O que seria, né? Pós-venção. Então, prevenção é o conjunto de medidas que busca evitar um mal e abrange os fatores de risco daquela pessoa, daquela situação. E pós-venção? Seria o amparo às gerações futuras, aquele que fica, a família, as pessoas, ao ambiente social, aos pais, aos filhos, aos amigos, daqueles que tirou a própria vida. Esse é um luto diferenciado. Então, existe hoje, né, uma preocupação muito grande
com essas pessoas. E se diz, né, as pesquisas mostram que assim, a cada caso, né, de suicídio, mais de 100 pessoas são afetadas. Veja como isso, né, essa situação, né, esse ato envolve muitas pessoas. É impossível, é difícil, a gente fica sabendo de um caso e a gente fica abalado, mesmo que a gente não tenha vínculo nenhum com aquela pessoa. Imagine vocês, as pessoas que estão vinculadas com quem cometeu o suicídio. Ou com quem tentou, porque tem isso também. Às vezes até concretizar, ocorreram várias tentativas. E a família, as pessoas que estão ao redor, tiveram que intervir de alguma maneira, socorrer. Então, essas pessoas precisam de ajuda também, precisam de apoio. Então, esse momento também é de pensar nesse entorno. Que, na verdade, se a gente pensar, né, ou tiver uma consciência mais sistêmica, e é isso que eu também estou querendo trazer para vocês, quando eu digo que mais de 100 pessoas se envolvem, sentem quando ficam sabendo de um caso como esse, é porque a humanidade toda tem que estar preocupada e tem que estar atenta. O que é que está fazendo com que as pessoas cheguem a esse nível de sofrimento que queiram acabar de forma drástica com a sua própria vida? Porque quem tira a vida, tira a própria vida, na verdade está acreditando que vai acabar com o seu sofrimento. Mas não é isso que acontece. Que pode ser que não dê certo a iniciativa. E além de viver com o sofrimento, vai ter que conviver com o fato de ter tentado e ter gerado sofrimento enorme em todas as pessoas que estão ao seu redor. Então é muito complexo, é muito grande. Não é algo que a gente olhe e fale assim, isso não tem a ver comigo. Por mais distante que seja, sempre vai ter, né? É a humanidade adoecida a esse nível, intolerante e enfraquecida no sentido de não ter força para lidar com o sofrimento. E a vida é cheia de adversidades, né? Então, existe uma ciência, uma área da psicologia, né? Suicidologia, que surgiu há pouco tempo para lidar justamente com esses processos destrutivos. Então, segundo uma especialista brasileira, Karina Fukumitsu, ela tem muitos artigos, ela é professora, ela tem um Instagram que traz muitas informações. Ela fala, né, que o objetivo dela e das pessoas, né, que estão mais diretamente ligadas a essa área da saúde mental, é cuidar dos enlutados pelo suicídio, ajudá-los a fazer a travessia da condição de sobreviventes a de seres viventes. Olha que coisa linda. Fazer a travessia da condição de sobreviventes a seres viventes. E aqui eu só vou fazer um comentário, porque ela traz, né? Ela tem até um podcast que fala, parece que, agora estou um pouco na dúvida, mas se a vida vale a pena, alguma coisa nesse sentido, né?
E eu tenho uma tatuagem que fala: se há vontade, há caminho, né? Então, se a vida vale a pena, né? Por maior que seja o sofrimento, né? A gente há de arrumar formas, e a gente tem muitos recursos. Eu vou falar um pouquinho disso também nas outras lives, né? Como é que a gente pode tornar a nossa vida mais palatável, né? Lidar com os sofrimentos de forma mais amena, né? Não vai eliminar totalmente, não tem jeito, mas a gente tem recursos para lidar de forma mais amena, no sentido de poder atravessá-los, né? Fazer essa travessia, como a doutora Karina fala. E eu queria, então, encerrar essa live contando uma história para vocês. Quem me conhece sabe que eu amo contar histórias. Eu amo mais do que falar, né? Falar assim me dá um pouco de... fico um pouco nervosa, sou um pouco crítica, né? Mas contar histórias eu adoro. E eu acho que as histórias sempre falam muito para o nosso consciente e para o nosso inconsciente também. Então eu vou contar para vocês uma história que, veja, eu tive acesso a ela em 2020, abril de 2020, pleno início da pandemia, né? Então, aquele terror, aquele medo, aquele pânico, né? Aquela incerteza, aquele nada sei, né? E essa história chegou para mim através de uma colega da área do yoga, né? E eu gosto muito de trazê-la e compartilhar, porque eu acho que ela traz uma coisa assim mais agradável e tira a gente desse lugar um pouco angustiante, né? Porque falar desse tema não é fácil, né? Imagina viver. Então, o nome da história é História da Costura. Avó, o que posso fazer quando estou desesperada? Aí a avó diz: costura, minha menina, à mão e devagar, aproveitando cada onda criada com seus próprios dedos. Aí a neta: costurar? Afasta o desespero? Não, diz a avó. Costurando, bordando, você o decora. Olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Realmente é tão poderoso costurar à mão, vovó? Claro, querida. As pessoas já não costuram e por isso estão desesperadas. As costureiras sabem que com agulha e linha você pode enfrentar qualquer situação escura, conseguindo criar obras-primas maravilhosas. Enquanto você move as suas mãos, é como se você movesse a sua alma de forma criativa. Se você se deixar transportar pelo ritmo repetitivo do remendo e do bordado, você entra num verdadeiro estado meditativo. Você consegue chegar a outros mundos e o emaranhado de fios emocionais dentro de você se suaviza sem fazer nada. O que você aprende bordando, vovó? A enfrentar cada ponto. Só isso. Sem pressa no próximo ponto.
A gente se foca no ponto presente em cada costura. É esse ponto que nos escapa na vida diária. Estamos desesperados, porque sempre pensamos no futuro. E se pensarmos assim, o bordado se torna desarmônico, confuso, pouco curado. Sim, mas vó, as preocupações e os medos, como vencer a costura? Minha menina, você não precisa vencer, precisa acolher os medos, as preocupações e compreendê-los. Costurando se tece o enredo da vida com suas mãos. E você que cria o vestido adequado para si mesma. Bordando, você se conecta. Aquele fio fino que pertence a toda a humanidade e aos seus mistérios. Costurando, você se transforma em uma aranha que tece a sua teia, contando silenciosamente ao mundo todos os segredos da vida. Entrelaçando os fios, entrelaça seus pensamentos, suas emoções, e você se conectará ao divino que está em você e segura do início ao fim. A história entrou por uma porta e saiu pela outra. Essa história é da Helena Bernabé. Eu não a conheço, não sei quem é, não faço ideia. Mas ela é extremamente sábia e usa essa metáfora maravilhosa da costura para a gente ir lidando com os pontos e ligando esses pontos e transformando a nossa vida, o nosso desespero, as nossas preocupações num vestido, por exemplo, que você queira vestir, desfilar, mostrar, ou qualquer outra coisa que você goste de costurar. Então eu encerro essa live dizendo para vocês que eu quero deixar essa leveza através dessa história para esse tema denso que a gente está tratando, né? Que a gente está colocando foco nesse mês de setembro, né? Para que a gente suavize, não minimize ou desconsidere, não de forma alguma, mas que a gente possa olhar para ele e possa, principalmente, né, olhar para os sofrimentos, para os nossos, para os outros, não ficar, né, medindo ou classificando, é pouco, é muito, é sofrimento. E se está sofrendo, peça ajuda. Se vocês quiserem, não sei se tem alguém aí, fazer alguma colocação, se não quiser fazer agora, pode fazer depois, pode comentar depois, seja na própria gravação da live, que vai ficar nos comentários, ou no próximo domingo, às 6 horas, que eu vou estar aqui de novo para tentar conversar um pouquinho mais sobre esse tema com vocês. E novamente me coloco à disposição. Eu trabalho com psicoterapia, com atendimentos online e presenciais, sou professora de yoga, meditação e sou uma pessoa que gosto muito de ouvir, conversar. Então, estou disponível para qualquer assunto, para qualquer tema, especificamente
esse nesse momento. Se vocês quiserem me procurar, fiquem à vontade para fazer o contato, tá? Se quiserem comentar, minhas queridas que entraram depois, eu tô vendo aqui, Carol, minha amiga, Lu, yoga pessoal, quem mais que eu vi aqui? Mônica Medina, Ana Cia, Ângela, Anselmo, Joyce. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação, pela vontade, simplesmente de ouvir um pouquinho. Se quiser, ainda pode falar alguma coisa, perguntar. Se não, fica à disposição, qualquer outro meio de comunicação. Temos vários, no meu perfil tá lá, todos os meus contatos. Ou por aqui mesmo. Ai, querida, você ficou! Beijo! Que gostoso! Muito bom! Então vou fechar por aqui, tá? Sim, querida Ângela, assunto muito importante mesmo, né? Da gente tá conversando, falando e observando, né? Observando e se auto-observando, né? Às vezes a gente também fica meio estranha, né? Às vezes a gente também gostaria, né, de pedir uma ajuda. Oi, preciso falar. Tem alguma coisa que não tá legal, né? Antes que isso vá tomando uma dimensão maior, né? Onde a gente vá se fechando, não querendo mais contato, evitando as nossas atividades. Aí a gente já vai caminhando para um outro estado que é muito preocupante, né? A gente vai falar mais a semana que vem sobre essa questão da depressão e tudo mais, tá bom? Um beijo, um ótimo final de domingo, fiquem bem e nos vemos. Namastê! Beijão!